Fala galera, tranquilão? E aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Estou aqui com mais um vídeo de Dofus pra vocês, só que dessa vez eu vou fazer algo muito diferente do que vocês estão acostumados aqui com o canal. Nada de PVP, nada de PVM, é mais agora dar dicas pra vocês que são iniciantes. Eu vejo que muita gente tem dificuldade de iniciar um time aí, ou então iniciar com um personagem porque não tem condições de manter mais de uma conta. E eu entendo isso, é muito normal, porque pra mim no começo foi dessa forma. Eu não vou ensinar a ganhar karmas, eu já vou deixar bem claro para vocês, porque eu sou muito contra esse negócio de astúcia e karmas, porque isso desfaz a criatividade de cada pessoa. Para mim, um indivíduo ele é capaz de muita coisa, e quando você ensina ele a fazer de um método, ele fica muito bitolado daquele método. Então, o que eu vou fazer para vocês é basicamente abrir a mente de vocês, para vocês acharem novos métodos de criar karmas. E isso quer dizer que vocês podem ganhar muito mais que eu, vocês podem ganhar muito menos. Vai de acordo com a criatividade de cada um. Então, eu prezo muito mais por isso do que a astúcia e karmas. Eu acho que a astúcia e karmas pode prejudicar muita gente e também pode fazer outros ganharem. É claro, isso é bem óbvio. Muita gente reclamou quando houve vários tutoriais aí que apareceram. E minha opinião é essa. Eu prefiro que vocês pensem e criem um método de vocês. Esse jogo não é um jogo para preguiçoso, vou deixar bem claro. Porque você precisa ter um tempo para jogar, ou então você precisa de dinheiro para poder manter ele. Então eu já vou deixar isso bem claro para vocês. É claro que depois de um tempo que vocês estão jogando, vocês já não vão precisar mais de tanto tempo assim disponível para poder jogar. Enfim, o que eu quero falar para vocês hoje é que eu vou começar a dar dicas para abrir a mente de vocês e vamos começar. Nada de prejuízo, é isso que eu quero prezar, beleza? Eu vou aqui dar dicas de quais personagens são os melhores para você iniciar no começo, principalmente para quem é mono ACC, mono conta, né? Quem tem só uma conta. E também pode servir para quem quer criar mais de uma conta. Eu vou detalhar cada personagem individualmente, tá? Eu vou fazer um breve resumo sobre cada um deles. É basicamente isso aqui, ó. A gente tem o... Vamos começar pelo Yope. O Yope é um personagem de dano. Eu vou deixar bem claro que cada personagem tem uma função muito básica. É claro que outros são mesclados, mas para quem quer começar, é interessante vocês saberem para que serve individualmente, qual a função principal delas para PVM e PVP. O Yope ele tá bem claro aqui que ele é full dano, tá? Vocês podem ver o detalhe. Isso realmente é verdade, tá? Eu vejo ele como o melhor dano do jogo, por quê? Porque ele tem buffs que, se você acumular com os feitiços finais dele, ele dá um dano muito bom. Mas como é um personagem, quero ensinar vocês como começar o jogo, ele não é um personagem tão interessante assim para vocês iniciarem. Por quê? Porque ele fica muito dependente de outras classes lá no futuro. Ou seja, você vai passar as suas primeiras dungeons aí tranquilo, você vai ter cólera, você vai ter salto, você vai poder fugir, você vai ter dano, tudo bem. Mas no final, vocês vão perceber que aí suas dungeons no nível 100 mais aí, vocês já vão começar a ter uma dificuldade interessante. Claro que vai depender do set que vocês têm. Mas para quem está iniciando, eu acho bem complicado vocês criarem um Yope como primeiro personagem. Ele é bem interessante por conta do dano e posicionamento. Aprimoramento também, porque ele tem, como vocês podem ver, ó, são vários feitiços de buff. 300% de potência, esse daqui vai dar no final. Vitalidade, tá, tudo bem. Eu não vou detalhar tanto assim, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Enfim, o Yope não é um personagem bom para vocês iniciarem, que são monocontas, tá? Agora, Kra é um personagem bom? Ele é um personagem bom por conta do entrave. O entrave significa que ele consegue empurrar posicionamento, na verdade. Entrave significa que ele consegue tirar PM, consegue movimentar bem. É basicamente o que eu estou resumindo aqui. O dano dele é muito bom, aprimoramento é excelente. É isso daqui que vai fazer vocês ganharem muitas partidas, principalmente se for PVP. Mas a pergunta é, ele é bom como personagem inicial? Pode ser que ele dure aí mais do que o Yope, porque ele é bem independente dos outros, por conta dos buffs, dos ataques que roubam HP, mas é um personagem que eu não criaria hoje como primeiro personagem. Eu acho que ele talvez seja interessante aí com um time formado. Como vocês podem ver nos meus vídeos anteriores, vocês vão ver que ele é bem eficiente quando está em time. Tá aqui, agora vamos para o Sacker. Esse é um personagem tanque.
todo tipo de tanque é interessante como para você criar no início. Por quê? Porque vai gerar várias possibilidades de time. As pessoas ficam interessadas quando você é um bom entrave, ou um bom tanque, um bom resistente a bosses, né? E o Saker é justamente isso. Depois que ele tomou o revamp dele, ele ficou com uns ataques que resistem muito a danos de terceiros. Então, ele realmente, isso aqui é verdade, tá? Esses dados aqui são verdades. Ele é um bom tanque, ele é um bom protetor, porque ele dá sacrifício, ou seja, ele toma dano por outros personagens. Ele dá um ótimo dano aí, dependendo da habilidade que você for usar. Posicionamento é excelente também. E a questão é, novamente, ele vale a pena como primeiro personagem? Eu diria a vocês que vale, por conta da dificuldade. Ele é um personagem fácil de jogar e também porque ele é resistente. E tem aquele negócio de criar amizades, né? Como ele é resistente, vocês vão achar times fáceis, tá? Me perdoe se eu estou repetindo muitas palavras, é que é muita coisa para falar e eu acabo me embolando aqui. Enfim, ele é um bom personagem. Mas de 0 a 10 eu daria aí um 6 ou 7 para você criar ele. N. Tá aí, um personagem legal de criar. Você sempre vai ter time, porque muita gente precisa de cura e poucos criam. É um personagem interessante, só que ele não é bom sozinho. Ele é outro personagem que não é bom sozinho. Ele não vai durar muito tempo nas dungeons, ele só vai durar se você tiver alguém acompanhando você. Ele é muito bom para quem tá aí com duas contas, porque ele dá PA e dá buff também. Como vocês podem ver, a cura dele é excelente. E isso é muito bom para um personagem que quer se desenvolver aí com outras pessoas no decorrer do jogo. Mas no início ele não é um personagem forte, você vai sofrer um pouco para ganhar as dungeons de início, vai sofrer para upar no caso. Claro que tudo isso envolve se você for jogar sozinho, mas é basicamente isso. Ele é um personagem bom, mas eu também não criaria como primeiro personagem. O único que eu criaria aqui é o Saker por enquanto. Tá, outro personagem que eu criaria como primeiro personagem é o Oza. Por quê? Ele tem cura, invocação e aprimoramento. Isso é muito verdade. Ele tem pouco entrave, isso eu já não concordo tanto. Eu acho que ele tem mais entrave do que isso, por conta das invocações. Proteção, eu acho que esse daqui é respeitável. Cura é excelente. Vocês podem ver pelo meu, se quiserem eu trago um vídeo dele também. Dano, tá nessa faixa mesmo, por conta das invocações. Posicionamento é interessante por causa das invocações. E muita invocação. Ele é um bom personagem para criar no início, por quê? Porque você não vai depender tanto do seu dano individual, você vai depender mais das suas invocações. Por mais que depois da atualização você possa dar danos de acordo com as características que você distribui para as invocações, é interessante porque eles ainda hitam sem você precisar ter dano. Então, de início, aí, se você quiser fazer um full vitalidade, é interessante. Você pode sacrificar a invocação ao invés de você ir em cima do personagem, do boss, quer dizer. Então, é interessante vocês criarem. Vocês vão durar bastante com ele. Vai ter bastante time também que vai querer você por conta de buffs e curas. É interessante que você seja de inteligência, tá? Por mais que as invocações vão demorar para você pegar. No início vocês podem fazer aqui Full Global, porque é um bom tanque. É um bom personagem também para explorar aí, porque ele é bem resistente. Enfim, eu criaria ele porque ele é bem... Ele não necessariamente precisa dos outros para se desenvolver. Você vai conseguir passar bastante dungeons com ele. Posicionamento é interessante, cura é interessante, invocação é interessante. Enfim, eu criaria. Então, Saker e Oza eu criaria. Agora, Isran. Tá, Isran. A dificuldade dele eu aumentaria, não é só um. Eu acho que iria para um 2 aí. Se não pro 3, porque tem a questão de criar armadilhas e tal. Criar combos. Mas ele é interessante como primeiro personagem. Eu também acho que ele não é interessante como primeiro personagem. Apesar da ideia dele ser muito boa. Deixa eu só ver quanto tempo que tá. 9 minutos. Apesar da ideia dele ser muito boa, ele ser um personagem chamativo. Porque, como vocês podem ver aqui, o design dele é interessante e tal. Mas ele é dano, tá? Ele é dano. Isso aqui é muito verdade. Você pode matar um personagem em um turno aí, se você souber usar. Só que como primeiro personagem eu não criaria.
Tudo bem que ele tem a invisibilidade. A invisibilidade faz você ganhar jogo. Você pode ganhar de muitos bosses aí com invisibilidade. Só que uma coisa muito boa dele, vocês vão sofrer talvez um pouco no começo, mas lá pro seu nível 100, 150, você já vai começar a fazer dungeons com uma facilidade boa até, comparado aos outros personagens. Porque você vai conseguir fazer conquistas de duo, de trio, muito facilmente. Não muito facilmente, né? Conforme você vai jogando, você vai entender que é legal. Mas como primeiro personagem, eu acho ele embaçado por conta do dano, que não é tão alto. Você depende muito do seu set com ele. Então, não acho tão legal assim você criar como primeiro personagem. Mas talvez para um futuro aí, sei lá, como segundo, que você já sabe, tem as manhas, já tem itens interessantes. É legal. Agora eu vou falar sobre... Mas eu criaria? Eu não criaria ele como personagem. Por enquanto só o Oz e Sager, tá? Tá, Killerf. Killerf foi o personagem que eu menos joguei nesse jogo. Ele é bem interessante também. Ele tem um dano bem bruto. Eu não vou conseguir dizer detalhadamente como ele funciona. Mas é um personagem que muita gente está criando aí como primeiro. Porque ele dá dano, né? Ele não depende tanto assim dos outros. Por conta das suas transformações, da sua invocação. Mas eu não criaria ele de início. Mais porque eu não tenho experiência muito boa com ele. Mas tem gente criando, então vocês podem levar isso em consideração. E ele é muito fácil de jogar. Eu sei que no nível 200 ele dá trabalho. Mas como primeiro personagem eu não sei dizer se é muito bom. Eu acredito que não. Você precisa ter uma base boa para começar a jogar com ele. Precisa ter um set bom para jogar com ele. Tá, a próxima classe, Eno. É um bom personagem para criar? Não. Como primeiro, não é um bom personagem. Porque ele não tem dano. Isso já é muito ruim para quem joga como mono ACC, cara. Porque como você não tem dano, você não passa nada. Você vai depender de outro, com certeza. Você sempre vai precisar de alguém acompanhando você nas dungeons para poder passar. Ele é muito bom quando ele pega o nível 100 para drop, tá? Mas como o drop tá bem escasso nesse jogo, ele é um dos personagens que eu menos falaria para vocês. Putz, cria ele, cara. Não cria. Vou deixar isso daí bem claro para vocês. Os feitiços dele é muito bom. Ele é muito bom em grupo. Ele joga, dá para fazer muita coisa com esse personagem. Só que como mono CC, gente, esquece. Eu já vou deixar bem claro aqui que não é interessante. Eka. Esse sim é um personagem interessante de jogar também, por conta da sua variedade de ataques. Ele tem suas transformações, ele tem buffs, ele tem muito dano. E ele se cura também, né? As curas, como vocês podem ver ali, ele pode ser eficiente como cura também. É claro que numa luta de grupo você não vai usar a cura, né? Mas para quem está jogando sozinho aí individualmente, pode ser interessante criar. Então, ó, eu não dei nota pro Oza, né? Que eu falei que criaria. O Oza de 0 a 10, cara, eu daria um 7 ou 8 para você criar. E o Saker 6 ou 7. Já o Eka eu daria um 6 ou 7 também. Ele é um personagem legal para começar. Tá, agora Steamer. Steamer eu já tive uma experiência boa com ele, mas eu sempre peguei ele nível alto, eu nunca joguei com ele nível baixo. Mas acredito que não é muito interessante também, apesar dele ter a torre, tá? Ter um dano legal. Ele não é interessante por quê? Porque ele nas dungeons mais pra frente, vocês vão ver que ninguém usa ele, cara. Quase nenhuma dungeon ele vai. Ele passa as primeiras, mas as nível high lá vocês não vão encontrar. Então, pensando no futuro e no agora, eu acho que não é legal vocês criarem como primeiro personagem, tá? Eu vou deixar bem claro, eu tô deixando detalhado para vocês terem uma noção, não que necessariamente vocês vão criar o que eu tô falando, mas é os que eu acho mais interessante de criar. Então, o Steamer não é um deles, porque ele não tem trave, ele não tem tanque. É bem verdade, cara, eu tô gostando muito dessa tabelinha aqui que mostra as estatísticas, porque é isso que realmente acontece. Ele tem uma proteção razoável, aí ó, como vocês podem ver, a cura dele é muito boa. Então em grupo talvez ele consiga alguma coisa, mas sozinho eu não daria muita esperança para ele não. Tá, agora, e outra, o que eu não falei dele, ele também não é um personagem chamado para dungeons, tá? Vocês vão ter um problema sério se vocês criarem ele como primeiro personagem. Enfim, Feca. Esse é um bom personagem para ser chamado para dungeon,
Ele tem muito entrave, muito tanque. Eu particularmente prefiro ele como tanque. Ele, o Saker e o Oza são os melhores tanques do jogo. Porque eles são muito resistentes por conta desses ataques que reduzem o dano diretamente, ó, em porcentagem. Então, talvez esses são personagens bem interessantes para vocês tancarem e dar suporte para outras pessoas e se virarem bem. Esse Feca não tem dano, tanto dano assim, mas não vai faltar grupo para vocês irem em dungeons aí. Então, a questão é, eu criaria como primeiro personagem, talvez, mas eu dou de 4 a 5 para criar ele, cara. Saker, Yoza tá bem, Saker, Yoza e Eka tá bem na frente dele, porque ele não tem tanto dano assim como aparenta aqui. Ele pode ser que ele consiga, mas você tem que sacrificar muita coisa para dar esse dano. Então, talvez pensando quando você tiver um time aí seja legal, mas eu não colocaria ele como primeiro personagem. Upper tem muito dano, cara. Essa praga se cura demais também. Tá aí um personagem que eu arriscaria criar sozinho. E de 0 a 10 eu daria uma nota de 6 a 7. Porque ele se cura muito, cara. Você pode... O posicionamento é excelente. Ele só não tem invocação, né? Que isso é muito chato. Mas dano dele é absurdo. Eu acho que ele dá mais dano do que o que tá mostrando aí. Por conta do acúmulo de buffs que ele tem. Quando você rouba agilidade, ou inteligência, ou força, você rouba vários status de outros personagens. E fora que ele tem um ataque para cada elemento de cura. Então, de início eu acho interessante vocês focarem aí talvez em inteligência, porque é bem eficiente esse primeiro personagem, porque ele remove também. Ele dá de tudo, cara. Ele remove, ele cura. Apesar da cura ser bem escassa dele, ele cura também. Outros personagens, eu tô dizendo, né? Ele cura muito bem ele mesmo. Enfim, ele é um personagem que eu criaria como primeiro, eu arriscaria. Eu dei nota do que? De 5 a 6? Não, eu acho que de 6 a 7. Eu acho que ele pega um 6 a 7 aí. Então, os personagens que a gente tá criando até agora é Upper, Eka, Oza e Sakura. É claro que esse time que eu tô falando pra vocês é pra mono ACC, tá? Eu vou deixar isso bem claro, que não vale a pena pra time em grupo. Time em grupo a gente vai analisar daqui a pouco. Tá, Zobal. Zobal é um personagem legal pra se criar. Pô, ele tem uns escudos, né? Só que eu não criaria ele como primeiro personagem, até porque ele não tem tantos ataques interessantes assim. Ele pode ser bem legal aí pra um time e tal, pra resistir, mas como primeiro personagem eu também não criaria. Mas os ataques dele são bem interessantes, tá? Ele dá um suporte muito bom aí pra outros e pra ele mesmo também. Afinal, escudo, além de você evitar que o seu inimigo roube HP de você, ele protege bem. Então depende bastante da sua resistência. Eu acho que ele vai mais para quem já é mais experiente no jogo, tá? Não vale muito a pena você criar como primeiro personagem, não. Panda. Esse daqui talvez não falte amigos para você e dungeons, tá? Só que ele como primeiro personagem não é legal também. Você precisa de no mínimo, cara, um nível 100 dele para poder ter uma eficiência grande. Então não criem ele como primeiro personagem. Tudo bem que ele tem posicionamento, o dano dele é legalzinho até. Ele é um bom tanque. Outro personagem que é um bom tanque é o Panda, cara. Nossa senhora, essa praga tanca muito. Por causa do estado bêbado dele. Mas eu não criaria mesmo assim, apesar dele ser um bom tanque. Talvez não falte dungeons, né? Só que, é como eu falei pra vocês, Feca eu fico meio assim em criar. Panda também. Eu não criaria. Elio, eu também não criaria Elio, apesar de. É porque eu também não manjo muito dele, mas eu já joguei com ele. É, ele tem um dano bom, mas você tem que saber jogar muito, gente. Você tem que saber jogar, ter muita experiência de jogo, muita jogabilidade para poder jogar com ele. Essa dificuldade aqui é totalmente verdade. Apesar de você montar o portal ser simples, eu não criaria ele por conta da dificuldade. E você precisa conhecer muito da jogada de todos os outros personagens para poder usar ele. Então não crie ele como primeiro personagem. Apesar dele ter um dano absurdo, posicionamento lindo, eu não criaria. Sad. Eu criaria Sad como primeiro personagem? Cara, é questionável. É questionável porque ele tem muito entrave.
você vai ter um único problema. Eu criaria ele sim, só que você vai ter um problema, que é você vai ter que ter sets bons. No começo ele não vai dar tanto dano assim. Você vai demorar para ganhar as lutas. Mas eu daria uma nota bem baixa. Eu criaria ele, mas daria uma nota bem baixa, porque eu gosto bastante de SAD. Eu daria uma nota de 3 a 4 aí. Então não vale tanta pena assim vocês criarem. Só que ele é interessante, cara. Ele tem muita. Dá pra fazer muita coisa com o SAD por conta das invocações, que tem sua diversidade de invocações é muito boa. Fora a cura que ela dá, o entrave, né? Que é tirar PM e tudo mais. Só que eu acho que não criaria não. Eu falei que criaria, mas não criaria não. E essa dificuldade aqui eu acho que é mentira. Não é 3, tá? Eu daria um 1,5, cara. Tá, Hublard. Dificuldade é verdade. É muito difícil de jogar com ele. Dano é absurdo também. Ele já foi muito bom. Não, ele é bom nas dungeons. Principalmente dungeons memorizadas. O que seria o dungeons memorizados, cara? São praticamente dungeons que você sabe o que fazer. Sabe onde posicionar a bomba. Sabe onde fazer cada coisa. Ele é muito eficiente. Então provavelmente não vai faltar time aí pra vocês. Ele pode ser bem legal. Talvez como primeiro personagem. Mas é claro que vocês vão precisar ter sets, então sets bons para poder irritar bem. Mas se vocês meterem full elemento aí, ele consegue irritar e consegue ser legal, mas tem que jogar bem com ele. Então eu não recomendaria como primeiro personagem. Então a gente vai ficar aí com poucos personagens como primeiro, como por exemplo Saker, Oza, Eka, Feka talvez, Upper pode criar, Panda eu acho que não. Elio só se você tiver uma experiência de jogo boa. Sad talvez, mas eu não recomendo muito. E o Hublard. O Hublard é interessante, mas eu acho que não como primeiro personagem é embaçado. Mas é uma classe legal aí de se explorar. E por último a gente tem o Shellor. Essa de jeito maneira eu vou recomendar para vocês. A não ser que vocês já tenham bastante experiência de jogo. Ou então experiência com jogos de tabuleiro, etc. Porque é pensamento rápido, cara. É muito rápido que você tem que pensar. Eu daria uma dificuldade maior. Eu acho que pra ele e Elio, cara, eu daria uma dificuldade 4 ou 5 aqui. Porque não tem como, mano. É muito difícil jogar essas porcaria. Posicionamento, totalmente verdade. Eu acho que é até melhor que isso aqui. Dano, eu não acho tão interessante você dar dano com ele. Porque eu sempre joguei com ele em modo retirada. Então, mas é claro que como personagem, como primeiro personagem, jamais, gente, eu não vou indicar. Ele é muito bom, mas tem que saber usar. Então não criem ele como primeiro personagem, tá? Eu não sei se vai dar pra falar outro grupo, já deu 22 minutos de vídeo, gente, não sei se vai valer a pena. Mas enfim, eu acho que eu vou deixar pra falar pra quem é multiconta no próximo vídeo, caso vocês tenham gostado, beleza? Vamos alcançar aí talvez 30 likes pra gente poder fazer o próximo. Daí eu começo a falar sobre times de grupo, quais são os melhores times, quais vocês devem criar. Por enquanto a gente ficou aqui com os mono ACCs, tá? Que é o Saker, Oza, nenhum desses aqui vale a pena. Talvez, vamos falar qual, já que vocês querem, provavelmente vocês não vão querer escolher um desses, ou talvez vão, não sei. Mas quais eu criaria aqui? Iop só se eu gostasse muito de dano, cara, para poder criar. Iop e Kra só se eu gostar muito de dano. E caso eu goste mais de dano e facilidade, eu crio um Kra. Saker é para quem tá começando mesmo, porque ele é um bom dano, é um bom tanque, ele resiste bastante. N é bom para quem gosta de se curar mesmo, não tenho o que falar, e quem gosta de jogar em grupo, cara. Então, se você é um mono aí, eu acho não é muito interessante. Oza é muito bom para se criar. Você não precisa de sets tão bons assim para iniciar com ele. Sran é legal, mas você precisa de experiência boa de jogo. Killerf é legal, mas você precisa de um set interessante. Eno não vale a pena. Eka você pode jogar com ele porque ele dá uns danos legais por conta dos buffs, né? Steamer não é legal de criar. Feka é interessante de criar, mas você precisa ter uma noção boa aí também de sets, né, de entrave e tal, todos esses negócios é importante. Ele é bom porque você pode colocar como full whiz no começo, a não ser que você queira dar dano, né? Então, como primeiro personagem não é legal. Upper é interessante como primeiro personagem por conta do dano e
E eu tenho usado muito ele em Dungeons, cara, muito. E Zobal também, eu acho que não é legal como criar como primeiro personagem. Panda talvez, Elio talvez, só que tem que manjar muito. Sad talvez também. Hubbard talvez, mas tem que jogar bem. E Shellor não. Então essa é a minha opinião aí pra vocês. É, não sei se vale a pena vocês adotarem, mas é a experiência que eu tive de jogo, gente. Então, levem isso em consideração aí e mais pra frente eu pretendo criar mais vídeos explicando noções que eu tenho de jogo pra vocês não perderem tanto tempo aí. Beleza? Espero que tenham gostado. É nóis. Falou, valeu e abraço.